Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos falar sobre a autoridade espiritual. Viva como quem já venceu. Você já vive como quem já venceu? Aleluias. Vamos aprender isso hoje. E essa reflexão é baseada no capítulo 3 do livro Ponto Fraco do Diabo. Quem já adquiriu aí, diga glória a Deus. Olha, mentira, hein? Que hoje eu vi só teve 5. Só teve 5 que compraram. Aleluias. Glória a Deus, dá para saber quem comprou, né? Quem já comprou, eu perguntei. Aleluias. Diz assim: eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Amém. Quem falou isso? Jesus. Diga Jesus. Jesus falou isso. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. A Bíblia, ela está dizendo aqui, Jesus está dizendo que o inimigo tem um poder, né? Amém, amados? Ele tem um poder. Ele tem poder. Alguém que a Bíblia diz assim, ele veio para matar, roubar e destruir, é porque ele é dotado de um poder. Alguém que liderava, né, que era regente, essa regência não é de música, essa regência é de liderança. Alguém que liderava lá no céu, com certeza, tinha um poder. Ele era dotado de um poder. Alguém que, quando se rebelou contra Deus e conseguiu influenciar 1/3 dos anjos, ele tem poder e tem influência. Agora eu quero que você se atente nesse texto, porque esse texto diz assim, Jesus está dizendo: eis aí, vos dei autoridade. Para quem Deus deu autoridade? Ele vai dar no futuro? Quando você precisar? Jesus disse: eu já vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. O inimigo tem um poder, mas só que Jesus está te dando autoridade sobre todo o poder que ele tiver. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Não interessa o tamanho do poder dele. O que interessa é que a autoridade já foi liberada para a sua vida e para a minha vida. A autoridade. Existe uma autoridade que Jesus liberou. Tem tanta gente com medo do diabo por aí, irmãos, que quando falo de diabo, eles tremem o tempo todinho, né? Só falta fazer o sinal da cruz, né? E o diabo tem poder. Só que você tem mais. Alguns dias atrás eu ministrei uma palavra aqui, dizendo que o diabo não tem mais poder do que você. E é o que Jesus está dizendo aqui. Nada. Olha a ênfase que Jesus dá aqui, irmãos. Nada. Sabe o que é nada em grego, hebraico e aramaico? É nada, irmãos. Nada. Jesus está dizendo, e nada, absolutamente. O que você imaginar, nada, absolutamente, vos causará dano. Então o texto está dizendo que você, debaixo
dessa autoridade que Jesus já liberou para você, o diabo ele não vai causar nenhum dano. Amém. Absolutamente. Mas a pergunta é, por que tem causado? Por que ele tem causado danos? Por que ele tem debilitado nações? Por que ele tem influenciado em guerras? Por que ele tem tirado pessoas da presença de Deus? Por que ele tem influenciado com o pecado e tem tido êxito sobre muita gente? Por que, irmãos? Por que ele causa dano a alguns? Se Jesus está dizendo, olha, nada, absolutamente, vos causará dano. Sabe por quê? Porque nós não temos tomado posse da autoridade e não temos vivendo como quem já venceu. Essa é a posição que Deus quer que eu e você tenhamos. Uma posição de vencedor. E eu quero te ensinar algumas coisas aqui para que esse versículo seja uma realidade na sua vida e na minha vida. Amém, amados? Então, em primeiro lugar, para que essa autoridade espiritual ela se manifeste na nossa vida, precisamos entender em primeiro lugar que a autoridade ela nasce da identidade. A autoridade ela nasce da identidade. A nossa autoridade, a autoridade que o Senhor liberou aqui, como nós lemos esse versículo, ela não vem de méritos nossos, não são méritos, não é pelos méritos, mas é pela posição que temos em Cristo. Essa autoridade não vem pela experiência, não vem pelos cabelos brancos meus que estavam surgindo, alguns aqui, não vem pela idade. Essa autoridade ela não vem pelo tempo de igreja, ou pelo cargo que exerce, que você exerce, que eu exerço na igreja. Essa autoridade ela vem da identidade. E que identidade é essa, igreja? A identidade de filho de Deus. Essa autoridade de filho de Deus. Você sabia que você é filho de Deus? Nós éramos criaturas, mas agora nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o poder, isso é um poder. E esse poder de filho de Deus, que Jesus diz lá em João capítulo 1, versículo 11, 12, Jesus diz, olha, todos aqueles quanto o receberam, né? João diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder, então é um poder. Nós recebemos esse poder de sermos filhos de Deus. E é exatamente esse poder aqui que Jesus está falando. Né? Ele diz, e sobre todo o poder eu vos dei autoridade. É de onde nasce essa autoridade. É esse poder que nós recebemos de filhos. Nós não somos mais criaturas. Nós não somos qualquer um. Nós não somos simples seres humanos. Nós somos filhos de Deus. E o diabo não está autorizado a bagunçar com a vida de nenhum filho de Deus. Diga glória a Deus por isso. Você vai ter que aprender a usar a autoridade que Deus já liberou sobre a sua vida. Porque você já é filho. Diga, eu sou filho. Irmãos, essa autoridade ela vem dessa identidade. E se você não sabe dessa identidade, se você não entende essa identidade, irmãos, essa autoridade ela não flui. Ela não flui. Amém, queridos? Então preciso entender, acima de tudo, que eu sou filho de Deus. Espera aí, o diabo está querendo entrar na minha casa, eu sou filho de Deus, ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Por quê? Porque eu já tenho o poder de filho. E ele não tem nada. Ele não tem nem onde morar, por isso que ele está querendo entrar na sua casa, sabia disso?
Ele não tem nada, irmãos. Ele não tem nada. E se ele não tem nada, ele não tem autoridade de nada sobre a sua vida. Existe um poder que ele usa, mas o poder que manifesta na sua vida é muito, muito, muito maior. Jesus disse que nada, absolutamente, vos causará dano. Quando? Quando eu uso essa autoridade. Quando eu uso esse poder que Deus liberou sobre a minha vida, amados. Esse poder, que poder é esse? De ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quem é o meu pai? É o Deus Todo-Poderoso. O que o meu pai tem? Todas as coisas. Sabe, quando a gente é pequeno, a gente pede dinheiro ao pai. Quando você está precisando de alguma coisa, você tem pedido ao pai. E o pai tem prazer ou não de dar e de abençoar os seus filhos? Tem prazer. A Bíblia diz, é prazer do Senhor abençoar os seus filhos. É prazer do Senhor. O Senhor tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Aí o diabo quer implantar na minha cabeça o chip da pobreza. Você sabe o que é o chip da pobreza? Da miséria? É o que o diabo tem tentado fazer desde que nós nascemos, irmãos. Implantar um chip de que você não pode nada, você não é nada, você não tem nada, você nasceu para ser um pobre, miserável, você não pode conquistar nada. Isso é um chip. E sabe quem é que desprograma isso? Sabe quem é? É a graça de Deus na nossa vida. É a unção do Senhor na nossa vida. A unção do Senhor vem. E agora eu entendo que eu sou filho de Deus. Eu sou filho, eu não sou qualquer um, eu sou filho de Deus. Isso não é soberba, isso é convicção do que você é. Você é filho de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Olha lá, hein? Se eu te ver tu churumingando qualquer coisa, eu vou jogar na tua cara. Eu jogo, eu digo, você é filho. Se posicione. Você é filho. Sabe, eu lembro, irmãos, olha, eu brincava lá na rua, tinha uns meninos que tinham mais condições do que eu. Aí tinha aqueles revólverzinhos, né, de espoleta que botava dentro, né? Mas o meu tinha que colocar assim, tinha que armar minha arma e colocar assim, e com cuidado, senão ela caía. Aí ela batia e espocava a espoleta, que eu não tinha condições. Eu não tinha condições. E isso aí o diabo vai implantando. Você não tem condições de ter o que o outro tem. Para você é diferente. Você não pode. Você nasceu para... Acostuma com o que não tem. Acostuma com a pobreza. Acostuma com a miséria. Eu vou me acostumar que o meu Deus é o dono do ouro e da prata. E que Ele pode todas as coisas. E que Ele está ao meu favor. A mão dele está estendida sobre a minha vida para me abençoar. Eu vou crer o que Jesus está dizendo aqui. Ele já me deu essa autoridade e eu tenho autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O que é isso? Isso não é literal. Isso é espiritual. As serpentes e escorpiões espirituais que tentam te prender, que tentam ferrar a tua vida, que tentam envenenar a tua mente. Ele já nos deu autoridade para pisar sobre essas serpentes e sobre esses escorpiões, que são esses demônios espirituais. Eu tenho que tomar posse disso, irmãos, e entender
que eu tenho essa autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ele pode dizer, ele pode demonstrar o poder dele aí fora do jeito que ele quiser, mas ele não vai me influenciar, porque a minha mente agora é o que a Bíblia diz: eu tenho a mente de Cristo. Há uma autoridade sobre a minha vida, há um poder sobre a minha vida, e esse poder é maior do que o poder do inimigo. Aleluia! Louvado seja Deus! É maior! Então eu não posso viver isso. Não posso aceitar isso de maneira nenhuma. Em segundo lugar, a autoridade, ela é exercida pela oração. Diga oração. Oração, irmãos, a oração não é apenas pedir, é também reivindicar as promessas e invocar o poder de Deus. Há tantas promessas para as nossas vidas na Bíblia, e às vezes nós nos acomodamos e nos colocamos como derrotados diante de algumas circunstâncias que levantam. É hora de se posicionar e reivindicar aquilo que já nos pertence. Aquilo que já nos pertence. Essa autoridade, ela já nos pertence, porque o Senhor já deu. Eis aí, vos dei. Está no presente ou no passado? Eu vou dar autoridade. Não. Você vai receber autoridade. Não. Não, ele já deu. Agora você tomou posse dessa autoridade? Esse é o segredo. E eu faço isso. A autoridade, ela é exercida pela oração. Uma das coisas mais difíceis de nós fazermos é orar. A gente passa, hoje eu passei, assisti os 90 minutos da decisão, mais 30 minutos de prorrogação, mais os acréscimos de tudo. Se tivesse os pênaltis, eu tinha ficado até o último minuto e vim para a igreja, e não me cansei. Mas você vai orar, com 5 minutos não tem mais palavra. Com 5 minutos dá a garganta seca. Com 5 minutos quer parar. Nós precisamos aprender a orar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós oramos, o medo diminui. Quando nós oramos, a fé aumenta. Quando nós oramos, o inferno recua. Quando nós oramos, Deus intervém. Quando nós oramos, irmãos, quando nós falamos com Deus, sabe o que acontece? Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós usamos em oração o poder do nome de Jesus, nós nos renovamos, nós nos revigoramos, nós criamos forças. Filipenses 2,10 diz: ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus vai se dobrar tudo, e é no nome de Jesus que eu venço as batalhas, é no nome de Jesus que eu peço pelas minhas necessidades, é no nome de Jesus que eu oro para Ele me dar força. E no nome de Jesus. Amém, amados? Em terceiro lugar, a armadura de Deus. Você sabia que Deus colocou à nossa disposição uma armadura? Armadura, mas essa armadura de Deus, ela precisa ser usada todos os dias. Diga todos os dias. Todos os dias. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, Paulo, ele fala sobre essa armadura de Deus. Ele se baseia na armadura de um soldado romano. Ele usa uma figura de linguagem e ele mostra que existe uma armadura espiritual de Deus a nosso favor. E ele ordena lá no versículo 10, revestivos
de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Tem uma versão que diz até contra as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto, ele quer enganar. Ele quer nos mostrar que ele é poderoso. E às vezes ele até consegue. Ele quer nos mostrar, sabe, irmãos, que ele impõe, que ele põe medo. Ele é, como eu já disse várias vezes aqui, tipo um cachorro. Né? O cachorro, se ele vier em cima de você, se você enfrentar, a maioria deles, se não for um pitbull, rottweiler, esses aí que são doidos, criados no laboratório, né? Não são normais. Mas se for um cachorro normal, eles recuam. Você enfrenta, eles pelo menos eles não vão conscientes de que vão vencer e que vão bagunçar o coreto, né? Mas quando você se posiciona, talvez você até ponha um cachorro para correr. Eu vi, está na internet isso. Um homem, ele defende uma teoria de que, e ele pega um papel higiênico, um rolo de papel higiênico, e ele enfrenta um leão, lá na África. Ele desce do carro e ele com um papel higiênico na mão. Ele olha para o rosto do leão, para o olho do leão. E o leão olha para ele, balança para um lado e balança para o outro, e ele firme. Eu não sei o que ele ia fazer se o leão viesse para cima dele, mas ele tá gravado, está na internet isso. E ele permanece firme, sem medo. Aí sabe o que é que acontece? O leão vai dar uma balançada assim, você vira e vai embora. E não é IA não, isso é antes da IA há muito tempo, tá? Eu vi isso. Estão entendendo, irmãos? Então, a armadura de Deus, nós temos que usar essa armadura de Deus. O que é essa armadura de Deus? Está lá em Efésios capítulo 6, são 7 armas, é um conjunto de 7 armas. O capacete da salvação, né? Que protege a nossa mente, principalmente com a certeza da salvação, de que nós somos filhos. O escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. A couraça da justiça, né, que protege o coração vivendo de forma reta diante de Deus. A espada do Espírito, que é a única arma ofensiva, que ela tanto serve para defesa como para ofender, tá certo? Né? Então, o cinto da verdade, que sustenta tudo, viver na verdade. Né? Os pés calçados com o evangelho da paz, que nos mantém pronto para avançar e levar as boas novas. E a última arma é a oração, da qual eu estou falando. A oração. A oração é poderosa, porque quando nós conversamos com Deus, nós nos fortalecemos. Amém, igreja? Amém, queridos? Então, mas nós precisamos usar, irmãos, nós precisamos usar esta arma. Nós precisamos usar. Nós precisamos nos posicionar com essas armas. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo ele não tira férias. Ele não tira. A gente tira, mas ele não tira. Pelo contrário, ele ainda vai tentar a gente nas nossas férias. Ele vai lá para te encher, para te perturbar. E não para. Ele não tira férias. Então a batalha espiritual não tem folga. E se nós não nos posicionarmos, o que vai fazer a diferença é a posição que nós temos. Vou dar um exemplo aqui, uma ilustração, né? Um policial está lá na BR, vem uma carreta e um policial todo equipado de policial, né? Ele vem e faz assim. O que é que acontece com a carreta? Vem de longe, ela vem, para. Por que ela para? Porque ele está usando a sua autoridade. Ele é uma autoridade, está revestido de autoridade e está usando a autoridade. Certo? Mas se a carreta vier, está vindo lá, e quando chega perto ele se joga na frente, vai passar por cima mesmo. Vai ficar só o mingau. Né?
Mas quando ele usa autoridade é diferente. Para tudo. Para tudo. Se for um trânsito grande, para tudo. Porque é uma autoridade. Nós precisamos nos posicionar assim. Amém, amados? Então esteja preparado com essa armadura espiritual, nessa batalha espiritual. E essa batalha espiritual, irmãos, muitas vezes não acontece fora, acontece dentro. Sabe, irmãos, a maior batalha espiritual que nós enfrentamos, ela acontece entre duas vozes. Uma voz é a voz da mentira, e a outra voz é a voz da palavra, a voz da verdade. E quem é que vence? Quem é que vence? Quem acredita na palavra. Amém? Você acredita na palavra? Então creia verdadeiramente na palavra e use a palavra de Deus na sua vida, e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Quarto lugar, irmãos, para nós compreendermos essa autoridade, precisamos entender que essa autoridade cresce quando ela é exercida. Acabei de dar um exemplo de um guarda, né? Numa estrada ele para uma carreta, ele para um monte de carros, se vier eles param por causa da autoridade. Você sabia que a fé cresce? A fé, ela cresce sendo usada. Quando nós usamos a nossa fé. Essa autoridade, irmãos, o escudo da fé, né? Ela é misturada, quando nós misturamos essa fé no Senhor, e quando nós exercemos essa fé, essa autoridade vai aumentando, vai crescendo a fé, vai crescendo a autoridade, é tudo junto, amém, amados? Olha só um exemplo, Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, por quê? Porque ele teve fé, pelo menos no início. E enquanto ele manteve a fé dele, ele estava sobre as águas. Amém? E os outros? Os outros estavam lá dentro do barco. Mas Pedro foi mais audacioso e conseguiu andar sobre as águas, né? Davi enfrentou Golias e venceu. Como foi que Davi venceu Golias? Crendo em Deus, pela fé, se posicionando. Você vê, essa passagem sempre eu cito, né? Mas você vê que Davi, quando ele ouve aquele gigante ofendendo o povo de Deus, ele se revolta. Ele sabia quem ele era, irmãos. Pergunte para você, irmão, você sabe quem você é? Diga, você é quem você é. Diga, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Mas ninguém estava crendo que era filho de Deus. Só Davi creu que era filho de Deus. E por isso ele vai e ele vence o gigante. Por quê? Porque ele creu, se posicionou. Todo mundo com medo do gigante. Davi nunca teve medo daquele gigante. Davi chegou, falou com Saul e disse: olha, meu rei, eu já acabei com o leão. Quem olha assim diz assim, menino é muito soberbo. Mas é a experiência que ele teve. Eu já acabei com o leão, já matei um leão, já matei um urso. Eu acho que nem acreditaram nele. Deixaram ele ir porque ele era o único que teve coragem. Mas eu acho que não acreditaram nele. Eu já matei um leão, eu já matei um urso. E esse gigante aí, pode ficar tranquilo. Porque Deus vai me dar a vitória. Eu quero declarar na sua vida nesta noite, que Deus ele vai te dar a vitória. Deus ele vai te dar a vitória, meu irmão. Deus vai te dar a vitória. Creia que Deus está com você. Creia que Deus é por você. Creia que Deus é seu Pai. Creia que Ele é o seu Pai. Você é filho de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Amém, amados? Quando nós cremos nisso, irmãos, nós agimos como Paulo. Olha, Paulo, eu sou fã
de Paulo, porque Paulo ele se posiciona, independente da situação. Ele pode ser preso, ele pode ser maltratado, apedrejam ele, mas ele sabe que ele é filho de Deus. Lançam ele na prisão, ele não para. Prendem ele, prisão perpétua, só vai sair de lá para morrer. Ele começa a escrever para as igrejas. O homem não parava, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele representava. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Amém, queridos? Por isso que Paulo escreveu em Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas. Em todas essas coisas o quê? Em todas as perseguições. Em todo levante do inimigo. Todo espinho na carne que tem me perturbado. Que até hoje ninguém sabe que espinho é isso. Apesar de Roma se levantar contra mim, apesar dos religiosos se levantarem contra mim, apesar do mundo se levantar contra mim, diante de todas essas coisas, Romanos 8, 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Nós já somos. Nós não seremos, nós não fomos, nós já somos. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque a autoridade já está na nossa vida. Por que essa autoridade está sobre a nossa vida? Porque Jesus disse: eis aí, vos dei autoridade. Eu já dei autoridade. Então preste atenção. Ai, Deus me fortalece contra o inimigo. Que fortalecer nada. Você tem que saber que o mais fraco é o inimigo. Ai, Deus me dá força. Deus não precisa dar força. Ele já te deu autoridade. A autoridade já foi liberada. Amém, amados? Aleluia, louvado seja Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se você estivesse gostando dessa mensagem, você diz assim: olha a hipocrisia, hein, irmão. Preste atenção. A autoridade já está sobre a sua vida, querido. Eis aí, vos dei autoridade. Autoridade para quê? Para pisar em serpentes, em escorpiões. E o que mais? E sobre todo o poder do inimigo. Estão dizendo que o inimigo tem poder por aí. Estão dizendo. Tem até crente dizendo que ele tem o poder mesmo. Ele tem poder, mas preste atenção. O poder maior está na sua vida. E tudo que o inimigo quer, tudo que ele espera, tudo que ele sonha. Olha os sonhos do inimigo. Estou te revelando os sonhos do inimigo, meu irmão. Sabe quais são os sonhos do inimigo? É que você não tome posse dessa autoridade. É que você deixe o medo entrar na sua vida. Que você deixe a fraqueza tomar conta de você. É que você receba o chip da pobreza e da miséria. É que você entenda que Ele é poderoso, mais poderoso que você. Mas eu estou te dizendo nessa noite, através da palavra de Deus, não é ideia minha, é Jesus quem falou. A autoridade já está na sua vida. O poder maior já está sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Deus está falando com você nessa noite. Então vem aqui à frente, fica mais perto de mim, que eu quero orar pela sua vida.
Aleluias. Quero que você feche os seus olhos.